Oi, gente. Eu sou Andréa, faço parte da Missão Avalanche e coordeno o Departamento de Sexualidade da Missão Avalanche. Eu me recordo que em 2004 eu comecei a fazer parte da Missão Avalanche com o objetivo de ajudar na implantação dessa missão aqui no Brasil, uma missão pioneira na área de missões urbanas, de problemáticas urbanas, e vim compor essa equipe de obreiros que estariam lançando essa missão exatamente por causa do desafio de começar a apresentar um evangelho para pessoas que até então não se sentiam inclinadas a conhecer o mesmo evangelho, a tentar entender a Bíblia, de se aproximar do Senhor Jesus, de frequentar uma igreja. É o que na época a gente chamava de tribos urbanas. Então, em 2004, eu comecei a fazer parte dessa equipe de obreiros, exatamente com o desafio de poder ferramentalizar cristãos para que pudessem desenvolver projetos relevantes o bastante, no sentido de anunciar o reino de Deus, anunciar o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas até então, avessas a tudo isso, pudessem conhecer melhor e ser alcançadas por esse evangelho. E a razão de eu vir compor essa equipe foi porque eu me senti, sendo membro de igreja, sendo cristã, tendo já estudado um pouco a Bíblia em seminário, eu me senti muito desafiada por causa das questões referentes à sexualidade humana. Eu comecei a me sentir extremamente incomodada, no sentido de ter conhecido pessoas e ter grandes amigos que estavam sofrendo por causa da questão da sexualidade na vida deles. Eu me recordo assim que eles traziam dilemas, abriam o coração pedindo ajuda, choravam e eu não tinha resposta. Eu tinha feito já um seminário, eu tinha me dedicado já a entender a palavra de Deus, tinha tido um monte de aula muito boa, tido contato com grandes mestres, grandes homens e mulheres de Deus, mas eu me recordo assim que não tinha nada na minha prateleira de livro, eu vasculhava a Bíblia, eu lia, mas parecia que eu não entendia o que estava escrito quando o assunto era sexualidade, mas ao mesmo tempo eu via o esforço até de alguns desses meus amigos em vingarem na fé. Só que parecia que era uma luta até desigual, quando a gente comparava o sofrimento deles com aquilo que a gente sabia a respeito das Escrituras até então. Quando eu digo a gente, eu quero dizer com relação a pessoas com quem eu convivia no meio cristão que eu fazia parte. Então, de forma alguma, eu estou dizendo que isso é a realidade de todo mundo. Era uma questão muito particular. Então, no grupo que eu fazia parte, até então, o que eu sabia, o nosso conhecimento a respeito da sexualidade à luz da Bíblia, ele era muito inferior à demanda que estava surgindo para nós, de pessoas reais com dilemas reais. Curiosamente, nós estamos falando de dois grupos que estavam sofrendo. Gente cristã e gente não cristã. Todos com sofrimento na mesma área, na questão, pelo menos era o que eles traziam, na questão da sexualidade. E me doía muito ter visto, especialmente o cristão, que tem a palavra de Deus como norte para a sua vida, mas sem saber como aplicar isso na sua existência. Então, isso me trouxe muita angústia, porque nós estamos falando de gente que eu gostava muito, gente que era muito querida para mim. Em especial, assim, um grande amigo na época, o meu melhor amigo, que sofreu demais por causa de questões da sexualidade. E o sofrimento era tão intenso que ele tentou aliviar esse sofrimento através de inúmeras tentativas de suicídio. Felizmente, nenhuma delas deu certo. Mas eu lembro, eu tinha acabado de chegar do seminário, tinha tido contato com tanta sabedoria, com tanta coisa boa da parte de Deus, mas eu não sabia como ajudar essa pessoa em especial.
foi quando, sabendo que ele tinha tentado parar de sofrer através do suicídio, eu lembro que eu fiz uma oração e pedi para Deus para que me ensinasse sobre a questão da sexualidade. Na época, o assunto era a questão da atração pelo mesmo sexo, que era alguma coisa que fazia com que esse meu amigo sofresse muito. Eu não estou dizendo que é o caso de todas as pessoas, mas era o caso dele. E ele era muito especial para mim. E é até hoje. Felizmente ele está vivo, mas na época ele beirou a morte. E isso me constrangeu demais, porque eu cheguei de um seminário com muita experiência, muita história para contar, muita informação, mas a sensação que eu tinha é que eu não sabia nada. A sensação que eu tinha é que eu tinha estudado, mas não tinha aprendido nada. E foi nesse momento que eu fiz uma oração pedindo a Deus então para me ensinar sobre a questão da sexualidade. O que eu não imaginava é que essa inquietação fosse mudar a minha vida. Então, eu nunca pensei em me dedicar exclusivamente à questão da sexualidade. Eu nunca pensei em atuar ministerialmente nessa área. O que eu pensei era o seguinte: nós estamos falando da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do lugar onde, ou do espaço, né, do ajuntamento, onde se crê em Deus, no poder de Deus, se crê que a palavra de Deus é fonte de vida, mas, ao mesmo tempo, eu não via isso na prática em algumas áreas, como era o caso da sexualidade. Então, eu me coloquei à disposição diante de Deus para poder entender mais sobre a questão da sexualidade humana. E foi quando essa minha igreja, na época, me enviou para ajudar na implantação da Missão Avalanche, que estava começando em Vitória, no Espírito Santo. Isso nós estamos falando em 2004. Então, antes de 2004, que aconteceu esse tanto de episódio aí dessas pessoas não cristãs e cristãs sofrendo no campo da sexualidade. Então, foi no período de 2004 que a minha igreja, na época, então, me enviou para ajudar na implantação dessa missão pioneira aqui no Brasil, que tinha e tem até hoje o objetivo de glorificar a Deus através da capacitação de cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. E eu fui enviada, então, para Vitória para compor essa equipe que estaria dando início à Missão Avalanche. Então, foi uma mudança radical na minha vida. E eu, como eu disse, eu não imaginava que se tornaria uma jornada, que se tornaria um chamado, uma vocação e um ministério. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vi até agora. Eu vi muita coisa maravilhosa acontecendo da parte de Deus, com relação ao resgate de esperança, de vida, de dignidade, de pureza, de liberdade na vida de pessoas através da palavra de Deus. Resgatando não somente a sexualidade, mas, acima de tudo, resgatando pessoas como um todo. Então, eu aprendi algumas coisas no decorrer desses anos. E é exatamente isso que eu quero estar compartilhando com você nesses próximos episódios, nesses próximos vídeos. A proposta desse novo formato de comunicação é exatamente para a gente poder chegar mais longe, porque faz mais de 15 anos que eu tenho palestrado majoritariamente Brasil afora, mas Deus me deu a graça de ir para outros países para poder observar como também a questão da sexualidade está sendo experimentada, está sendo vivenciada pelas pessoas. Mas foi andando por esse Brasil de proporção continental que eu pude ver assim que a gente tem muito desafio pela frente. E ao mesmo tempo que eu sei que é muito desafio, muita gente para ser ensinada, muita gente para ser alcançada, ao mesmo tempo que parece ser um trabalho sem fim, ao mesmo tempo eu tenho muita esperança, porque eu já vi em menor escala coisas maravilhosas acontecerem. Agora, o que eu entendo é que a gente precisa usar outras ferramentas para a gente chegar onde
você não chegaria, onde a nossa equipe não chegaria, onde eu não chegaria presencialmente. Então, eu acredito que através de tecnologia a gente vai poder viabilizar, porque eu sei que o Brasil não se resume a Sudeste, eu sei que o Brasil não se resume a grandes centros, eu sei que o Brasil não se resume a pequenas, a grandes aglomerações, ou até mesmo a regiões que já são até conhecidas. O Brasil é muito maior, e nós estamos falando só de Brasil, que é quase um continente. Então, imagina esse mundo todo. E eu entendo que onde tiver gente, eu acredito que a gente precisa chegar e trazer esperança. Então, a proposta é a gente poder, através desse novo formato aqui de ensino à distância, viabilizar aquilo que a gente acredita ser da parte de Deus, a respeito não somente da sexualidade humana, mas, acima de tudo, a respeito da nossa identidade. Porque a sexualidade é apenas a expressão dessa nossa identidade. Mas falar de identidade, então, é falar daquilo que é mais peculiar de cada um, aquilo que é singular, aquilo que diz respeito totalmente a Deus. Porque quando pediram para Deus se apresentar, ele se apresentou como o grande eu sou. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta como alguém que como alguém que tem identidade. E nós fomos feitos à imagem dele. Por isso, a ideia de ter uma identidade, de saber qual é essa identidade, é crucial para o ser humano. Então, a proposta desse módulo, desse ensino à distância, desse formato, é poder disponibilizar esperança no assunto de identidade. E diretamente relacionado, obviamente, à nossa sexualidade, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, eu espero que a gente possa te abençoar ricamente, que a gente possa te dar esperança quando você estiver angustiado, que a gente possa trazer uma direção quando você se sentir perdido, quando você viver como alguém perdido. E eu acredito que mesmo que você esteja completamente assim, desconectado daquilo que é vida, vida em abundância, daquilo que traz paz, daquilo que resgata a sua dignidade, eu acredito que através da palavra do Senhor Jesus Cristo, a sua vida pode mudar e ela pode ter sentido. Eu acredito que mesmo que você esteja totalmente desgovernado pela prática de pecado, do mesmo jeito que pode estar havendo uma abundância de pecado, pode haver uma superabundância de graça. Eu acredito que aquilo que você não consegue fazer sozinho, mesmo que faça muita força, mesmo que se esforce até não poder mais, e tenha boas tentativas, mas no final das contas acaba falhando, eu acredito que aquilo que é impossível para você continua sendo possível para Deus. Eu acredito que existe um Deus que tem bons pensamentos a seu respeito. E esse Deus tem total prazer de ser conhecido por você. E tem total prazer em te dar a direção. Então eu quero propor que a partir de agora a gente possa viver aquilo que está escrito no livro de Gênesis, logo no início, que haja luz na sua vida. E que a gente possa dimensionar o tamanho, inclusive, do estrago, o tamanho do desafio, o tamanho do problema, para que do mesmo jeito que você, de repente, se assuste em ver o tamanho de tudo aquilo que ainda falta, você comece agora a entrar em contato com aquilo que você já pode ter em Deus e começar uma nova jornada. Então, eu quero demais que você seja muito abençoado e quero poder te servir naquilo que tiver ao meu alcance para a glória de Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus, que o nome dele seja glorificado e que você veja como esse Deus é maravilhoso. Então, que Deus te abençoe e que a gente possa caminhar junto nesses próximos momentos aí que a gente vai participar desse ensino à distância.